Olá, muito bom dia, salve, salve, estamos aqui para mais um Jovem Pan Morning Show, a nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no nosso papo dessa segunda, dia 11 de fevereiro de 2019. Previdência, vice-presidente Hamilton Mourão espera que reforma seja aprovada até o mês de agosto. E olha, muita água deve rolar até lá, hein? Donata Meirelles, no centro do furacão, acusada de racismo, diretora da Vogue Brasil pede desculpas após festa temática em Salvador. Festa da Música. Grammy 2019 é marcado por representatividade feminina, shows marcantes e presença da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. Esses são alguns destaques do Morning Show, que está apenas começando, e você aí do outro lado, nosso espectador, nosso ouvinte, é o convidado de honra. Vem com a gente até as 11h30, a gente segue por aqui. Você que está indo para o trabalho, começando o teu dia, olha, tem muito pra gente tratar. Bom dia, Paulinha. Agora vai, Edgar. Muito bom dia. Bom dia pra você que acompanhou o Grammy ontem à noite e hoje. Você dormiu 2 horas? Não, eu não consegui até o final, né? Começou às 11 horas da noite, gente. Não é fácil para o brasileirinho acompanhar e depois trabalhar no dia seguinte, não é verdade? E é uma maratona, né? Dura 279 horas, nunca acaba. Apesar disso, eu acho a melhor premiação de todas. Porque foi bem legal. O que tem eu vi os foi bem legal. combinados de shows, Sim. todos os artistas que a gente curte, das antigas, recentes, a gente atualiza nossas playlists assistindo o Grammy. Eu adoro, eu acho a premiação mais legal de acompanhar, mas muito tarde, com certeza. É por isso que hoje no Morning a gente vai relembrar aí todos os momentos incríveis, essa entrada da Michelle Obama, entre outras coisas que aconteceram ali durante o Grammy, mas sempre falta alguma coisa, né, Edgar? Sempre tem aquilo que você fala, mas por que tal pessoa não esteve lá, Beyoncé? Por que não entrou lá com a Michelle Obama? Por que não teve? E aí, é por isso que a nossa tag de hoje é No Grammy Faltou. E aí você invoca quem é o seu artista preferido que faltou, aquele Alcione, momento... obviamente, faltou Alcione no Grammy. Aquele momento que você gostaria de ter visto e não viu, né? Ou você também pode dizer aí o que é que você gostou e comentar o Morning Show pra levar essa tag pros assuntos mais comentados do Brasil e, quiçá, do mundo. Hashtag No Grammy Faltou, Ed. Eu quero que você conte tudo, porque eu tava fora, cheguei no Chili Peppers, tava no show do Chili Peppers, né? E depois assisti até a homenagem a Diana Ross no palco. 75 anos. Incrível ali, hein? Incrível. Você pode dizer também que faltou evidências no Grammy. Todo ano a gente espera esse show. Mentira, gente, brincadeira. É isso aí. Outra maneira de você interagir com a gente é pelo WhatsApp. Conte aí, né? Qual foi a apresentação que mais te agradou do Grammy 2019? Ou quem poderia ter aparecido na festa da música, que não foi, meio aí indo ao encontro do que traz a nossa hashtag hoje. Divida a sua opinião, qual foi o show que você mais gostou, o momento da premiação que você pirou, né, de assistir e gostou bastante, e quem você acha que poderia ter aparecido na festa também e que não foi, tá bom? Todos convidados a interagirem pelo 11 931 17 1009, mensagens em vídeo, não se esqueçam, tá bom? No mais, para nos acompanhar, você pode baixar o aplicativo da Jovem Pan, nos assistir também pelo portal, pelo site jp.com.br e pela nossa transmissão no live streaming do YouTube, youtube.com/morningshowjp, além das mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passa lá na nossa página, deixa o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima 1h30 colados aqui na Pan, porque o Morning tá apenas começando. Vamos abrir a notícia já, Vini, com você. A gente vai começar o Morning Show de hoje falando da situação, como é que tá a saúde do presidente Jair Bolsonaro, né? Passou o final de semana, né? Desde daquela complicação, né? Daquela recaída, né? Que ele teve. Agora parece que o quadro tá controlado aí e, inclusive, ele apresentando aí
melhora, mas sem a tal previsão de alta ainda. Como é que ele está no momento, Vini? Exatamente, Edgar. Teve uma melhora clínica, né? O presidente não apresentou febre ontem. Nós estamos esperando ainda um quadro mais atualizado hoje, né? Do hospital aí Albert Einstein, mas segundo o boletim médico de ontem, o presidente apresentou sim esta melhora, não apresentou febre, segue ali com a sua dieta, segue fazendo os exercícios e segue também com o acesso restrito ali das pessoas no hospital, né, Edgar? E o filho dele, o Carlos Bolsonaro, pelo Twitter, disse que o pai passa muito bem, sempre com voluntarismo inigualável, e a recuperação, ao mesmo tempo, o contato com fatos externos é algo excepcional. E o Jair Bolsonaro também divulgou um vídeo, esse foi o primeiro vídeo aí que ele divulgou desde que foi internado, falando um pouco sobre até a situação da saúde pública no Brasil, fazendo uma comparação, né, do atendimento dele com o atendimento do SUS hoje, dizendo que vai batalhar aí, que vai lutar por uma melhora no atendimento do SUS no país, e cobrando, Edgar, também a Polícia Federal de uma investigação e de uma conclusão sobre o caso do atentado que ele sofreu do Adélio Bispo lá em Juiz de Fora. Vamos ver o que falou o Bolsonaro. Olá, amigos. Estamos sem o áudio, Murilo. Volta pra gente do início, por favor. Aqui em São Paulo. Dá uma retoma aí. Olá, amigos. Estou completando a segunda semana baixado no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. Sabemos que pouca gente pode ter um tratamento como esse, mas também temos plena consciência que o nosso SUS pode melhorar e muito. Tudo faremos para que isso se torne uma realidade. Meu muito obrigado então a esses profissionais. E também aos nossos profissionais de saúde lá da Santa Casa de Juiz de Fora, que me deram o primeiro atendimento no dia 6 de setembro do ano passado. Também espero a nossa querida Polícia Federal, a polícia que nos orgulha a todos, que tem uma solução para o nosso caso nas próximas semanas. Esse crime, essa tentativa de homicídio, esse ato terrorista praticado por um ex-integrante do PSOL não pode ficar impune. E nós queremos sim, e gostaríamos da PF, indicasse, obviamente, né, com dados concretos, quem foi ou quem foram os responsáveis por determinar que o Adélio praticasse aquele crime lá em Juiz de Fora, em setembro próximo passado. No mais, quero agradecer aos ministros que, com muita competência, com muita iniciativa e com grande capacidade de se antecipar a problemas, têm nos ajudado a conduzir o Brasil de forma bastante convincente. Sabemos que temos que melhorar e melhoraremos muito mais. Meu muito obrigado a todos e, em especial, a você que está nos assistindo agora, pelo apoio, pela consideração e pelo carinho. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Tá aí, Vini, como você falou pra gente, essa questão da investigação, por exemplo, que ele cobra da Polícia Federal, aí uma investigação para se saber e ter uma solução, né, com relação ao atentado que ele sofreu. Então, Edgar, o que acontece? O Adélio, ele está detido, né, no Presídio Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, já é réu pelo crime de lesão corporal grave, e o Adélio, no seu depoimento inicial, alegou ali que teve uma... ele acabou agindo sozinho ali naquele crime. A defesa dele alega que ele teve um distúrbio, né, problemas mentais. A Polícia Federal acabou realmente constatando no primeiro inquérito que o Adélio realmente agiu sozinho e por motivações políticas, né, por achar que as falas do Bolsonaro, que a figura do Bolsonaro representava ali uma ameaça ao que ele pensava, e até já arquivou esse inquérito, ou seja, existe já uma conclusão aí desse caso. Só que um segundo inquérito foi aberto em setembro do ano passado também, Edgar, para investigar quem pagou a defesa do Adélio Bispo, porque o advogado dele não quis revelar quem estava pagando ali os seus honorários. Então foi aberta também uma investigação sobre isso e houve até uma prorrogação do caso do Ministério Público Federal por falta de provas, né? Eles prorrogaram o caso para mais 90 dias
agora recentemente. Então tem essa segunda investigação em curso também, Edgar. Bom, e aí? Você quer comentar? Olha, eu acho que é muito fantasiosa a ideia de que esse foi um crime cometido aí por um lobo solitário, né? Especialmente considerando o mistério envolvendo o financiamento da defesa, né? Eu particularmente acho que é um absurdo, num caso dessa monta tão grave, em que a gente está falando de terrorismo político, e aí inclusive enquadrado na Lei de Segurança Nacional, não haver quebra de sigilo para descobrir a origem, né, do financiamento dessa defesa, até porque o que a situação lá indicava, né, então um atentado contra o político mais popular do Brasil, né, numa aglomeração aí que contava com milhares e milhares de pessoas, estava mais para uma missão suicida, né? Prevaleceu o senso de justiça das pessoas que estavam lá e que levaram esse covarde do Adélio para as autoridades policiais. Então, de fato, a gente tem aqui que exercitar um pouco da nossa empatia. Você imagina a sensação que é para o presidente da República saber que os mandantes, né, desse ato e os co-conspiradores desse ato ainda estão impunes. Então, mesmo diante de todo o prestígio político e social, há algum entrave que está muito mal explicado, que não consegue ser elucidado. Mas aí você não está adotando já a ideia de que existe um mandante, quando você fala assim? Porque as investigações surgem, as retóricas, elas surgem dos dois lados. Eu também penso nesse sentido. Seria muito fácil você imaginar que uma quebra de sigilo fosse muito plausível de se aplicar nesse caso, tratando-se de uma pessoa pública, o político popular, como você colocou. Parece fácil, né, que a justiça quebre esses meandros protocolares para chegar a um desfecho satisfatório. A primeira conclusão, segundo o que o Vini trouxe para a gente, foi em cima do que ele falou logo no início, quando foi capturado e foi preso, né, de que agiu sozinho. E a alegação do advogado, que o cara tem distúrbios psicológicos também, e que ele agiu por motivação política, ali, por se sentir contrariado em termos das ideias que, para ele, o Bolsonaro representa. É um caso que está em aberto, eu acho. É um caso que ainda cabe investigação para se chegar num veredito aí, numa coisa cabe ponderação também, né? Porque ambos os lados têm se exaltado na produção de fake news com relação a isso. Há gente que acha que essa facada foi encomendada pelo próprio partido do Bolsonaro, há gente que acha que essa facada foi encomendada por Jean Willis, há gente que acha que tem partidos políticos por trás e há gente que acha que o Adélio agiu sozinho. Não é hora de ter achismo. Acho que, como todo crime, isso tem que ser investigado, mas não tem que ser especulado nesse sentido, até porque muitas dessas correntes acabam, mais uma vez, contribuindo com projetos de assassinato de reputação nas redes sociais. Mas também investigações conclusivas, né? Onde se coloque ali o que aconteceu de fato, sem dúvida. Para não deixar sempre aberta essa são dois inquéritos, né? A gente tratou aqui numa discussão anterior sobre todas as questões polêmicas envolvendo o primeiro delegado apontado aí para fazer essas investigações, ligado a governo da oposição. Isso tudo contribuiu para esse ambiente que o Fefito mencionou, vamos dizer assim, mais conspiracionista. Agora, que é muito estranho que esse rapaz aí apareça do nada, sendo que ele já pertenceu a uma organização política, né? Como o presidente citou, ele foi filiado ao PSOL aí pelo menos no período de 2007 a 2014, que é o partido que fez uma oposição mais ferrenha em relação à candidatura dele. Então fica aí fica no ar esse clima de impunidade e de dúvida, de dúvida, acima de tudo, né? Agora, não deveria ser uma investigação tão complexa. Eu acho que é isso que deixa todo mundo perplexo, pelo amor de Deus. A gente está falando do presidente da República. Sim. Vamos lá, vamos girar o assunto? Vamos para Brasília? Trocar uma ideia com o Zé Maria Trindade agora? A recuperação do presidente Jair Bolsonaro é fundamental para começar a avançar na Câmara e no Senado as medidas do novo governo. Vamos para Brasília, então, conversar com os nossos olhos e ouvidos na capital federal. Trindade, muito bom dia para você. O que devemos esperar
né, dessa semana no Congresso, ainda sem a presença do Jair Bolsonaro e com o general Mourão à frente aí do governo. Bom dia, Zé. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, o cronograma está atrasado, viu? A ideia do governo era de ter batido o martelo, dado o sinal verde e em solenidade no Palácio do Planalto, o governo teria que ter enviado ao Congresso pelo menos esta reforma da Previdência. Isso ali logo depois que o presidente Jair Bolsonaro viajou. Mas acontece que não é uma contingência política, mas sim a situação de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Agora o processo está atrasado, né? Hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, se encontra com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e os dois vão definir ali, Edgar, detalhes aí dessa proposta que será apresentada ao presidente Jair Bolsonaro. É que está acontecendo ali vazamento de informações, alguns projetos, algumas ideias do governo, da equipe econômica acabam passando para a imprensa e isso provoca desgastes e dificuldades futuras para a negociação, né? Enquanto isso, o Congresso está na frente. Já existem vários projetos de reforma da Previdência e dúvidas se aquele projeto antigo será usado ou não. Há dúvidas jurídicas sobre um emendão, né? Um substitutivo, como chamam os parlamentares, mas a ideia é mesmo apresentar um projeto novo e o cronograma está atrasado e, como diz o presidente do Senado, né, o Davi Alcolumbre, os senadores estão ansiosos. Mas não é só senadores não, viu? É todo mundo ansioso para ver as cartas que o presidente Bolsonaro tem para colocar na mesa com relação à reforma da Previdência. Ô Zé, essa questão envolvendo esse tema, crucial para esse start de governo do Jair Bolsonaro, é um tema que está sendo muito falado, muito discutido pelos corredores aí do Planalto Central. O Mourão, inclusive, sinalizou mudanças, né, na aposentadoria, e aí que podem ser aprovadas aí com relação ao tempo, eu quero saber de você, em agosto, né? É um cálculo de tempo que tem que se fazer ali visando também uma estratégia. Agora, não é arriscado, Zé, na tua opinião, deixar para votar essa reforma só depois do recesso de meio de ano? Não corre-se um risco aí, já que as forças começam a se acomodar de tudo quanto é lado? Para escorregar por aqui, né? É escorregar mesmo? Deslizar. Deslizar é uma coisa que você vai e busca um equilíbrio, né? O escorregão, Zé, denota a queda. Olha, Edgar, a história é a seguinte: há prazos legais, regimentais, né? E isso é que acaba provocando aí essa dificuldade, porque existem prazos de apresentação de emenda, prazos de votação em comissão especial, que será criada na Comissão de Constituição e Justiça, e certamente haverá obstrução, haverá um trabalho contra a reforma da Previdência. Então, daí essa previsão de 3 a 4 meses para votação na Câmara dos Deputados. O presidente Davi Alcolumbre já decidiu que, enquanto se discute na Câmara, uma comissão de senadores vai acompanhar ali para facilitar a negociação. Mas, olha, para você ter uma ideia, amanhã o presidente da Câmara reúne os líderes dos partidos políticos e vai ouvir deles aí previsão de votação para os próximos dias e uma avaliação sobre as reformas e principalmente da Previdência. E ali ele tira um pensamento médio da Câmara dos Deputados. Há uma fragmentação partidária, muitos partidos, não há uma hegemonia, então ninguém pode dizer vamos fazer isso, senão através de um consenso entre os partidos. É complicado e tudo está preso exatamente aí nesse sinal verde do presidente Jair Bolsonaro. Boa, Zé. Obrigado pelas informações. Grande abraço para você. Bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Muito bem, obrigado. Bom dia. Vamos girar o assunto aqui no Morning Show. Agora 10 horas e 35 minutos. A gente já volta. Vamos pro intervalo aqui. A gente já retoma aqui no Morning Show esse papo na segunda-feira. Agora 10 horas e 34 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. O ator norte-americano Will Smith voltou a quebrar a internet ao aparecer no trailer de um novo filme que vem por aí. Fefito dá os detalhes pra gente. E aí, Fefito? Pois é, gente. Will Smith resolveu por fim agora uma polêmica. Quer dizer, ele não, né? O estúdio de cinema que produz Aladdin. Aladdin, o filme da Disney, vai ganhar lá uma versão live action com atores. Eu não sei se vocês lembram, em dezembro, quando divulgaram as primeiras fotos na revista Entertainment Weekly, muita gente torceu o nariz dizendo, opa,
Peraí, mas o gênio é azul? O Will Smith é só negro? Ele não está azul? Será que mudaram o gênio e tal? O Will Smith na época veio a público e disse, não, calma aí, a gente vai deixar tudo azul. As fotos são de pré-produção ainda, muita gente não acreditou, mas ontem o teaser foi lançado no intervalo do Grammy. E olha só, surpresa, surpresa, como diriam os americanos, o gênio é azul. A minha grande questão é, não faz diferença se o gênio é azul ou negro nesse caso. O que interessa é um pouco a história. Muita gente também criticou a protagonista por ser uma atriz inglesa e não indiana de fato. O filme tem previsão de estreia para 23 de maio no Brasil e é dirigido pelo Guy Ritchie, o ex-marido da Madonna. Gente, essa mistura eu quero muito ver, Quero né? muito ver, acho que vai ser muito divertido. E ó, o protagonista é o Mena Massoud, que bateu atores como Dev Patel. Você lembra do Quem Quer Ser um Milionário, Dev Patel? Tem uma cara de labrador, muito fofo. É, e a Jasmine vai ser vivida pela Naomi Scott. O problema é que agora as pessoas já estavam mais acostumadas com a ideia do gênio ser negro e agora estão estranhando que o gênio tá azul. O Twitter, Gente, decidam, as redes gente. sociais são uma coisa maravilhosa. Ninguém tá satisfeito com nada o tempo todo. Ah, mas gente, sério, azul, né? Azul. E parece que vai ser azul e vai ser azul afunilado mesmo, tá? Vai ter uns efeitinhos ali como se ele saísse de fato da Fumaça. lã. Peraí, para um pouquinho, Vai. Tuda. Ô, da Pena. Fala, velho. Peraí, mas quem fala de cinema aqui não é a Paulinha, Mas que é uma especialista? Esse programa eu nunca entendo a dinâmica dele. Deixa eu te Porque vocês explicar, da variam as Pena. pautas e perde a identidade. A gente tá junto, né? Ô, da Pena, ó, eu vou te dar uma coisa, aquele que passa o currículo. Eu fui crítico de cinema por 7 anos da minha vida. É, velho. Mas, Eu vi mas muito a sobre o Paula assunto. Carvalho tá aqui Mas é minha amiga, a gente fazendo divide esse papel há tudo. anos. Calma, da pena, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ela pode falar de televisão se ela quiser também, tá tudo certo. Vai, Fefito, fechando. Fechamos. É isso aí. Vamos lá, vamos falar então sobre a tragédia que aconteceu no centro de treinamento do Flamengo. Deixa eu até mudar essa trilha aqui, porque mais uma vez, mais uma tragédia. Já, a gente vem aí de uma sequência, esse ano começou, hein? No fim de semana, os corpos de alguns dos adolescentes mortos no incêndio foram sepultados. Muitas versões do caso foram expostas, mas até o momento, tanto o clube quanto os órgãos de fiscalização estão tentando aí se eximir da responsabilidade. O Vini, é um empurra até nessa hora da tragédia, porque aí tem uma questão de fiscalização, né? Que o clube já havia sido notificado sobre isso. 31 vezes pela prefeitura. Exatamente. Caramba. E provavelmente não fez os implementos, quer dizer, não melhorou a situação da segurança do CT, do Ninho do Urubu. E a prefeitura também tem responsabilidade aí, não tem? Porque não deve ter verificado que esses implementos de segurança não haviam sido feitos. Haviam sido feitos e a partir do momento que você aplica 31 multas e percebe que aquele alojamento ainda está em funcionamento, tem que tomar Reincidente? uma atitude um pouco mais rigorosa, né? Algum fiscal chegar lá e interditar o local, que é o que deveria ter sido feito. Agora você falou da sequência de tragédias, Edgar. Veja só, as fortes chuvas que ocasionaram 6 mortes lá no Rio de Janeiro, elas foram exatamente o motivo pela qual o Flamengo acabou cancelando um treino no dia seguinte em que esses meninos fariam. Então muitos deles acabaram indo Dispensados, né? embora, né, do alojamento, aqueles que possuem residências próximo ali ao Ninho do Urubu. Então ficaram aqueles mesmo que moram em distâncias um pouco mais distantes. Não, a tragédia poderia ter sido ainda pior. Agora, o Fantástico, ontem da TV Globo, mostrou uma reportagem que mostra realmente mais pontos e mais linhas aí desse descaso que foi, que acabou ocasionando aí em toda essa tragédia, que tem vários culpados, como a gente já vem falando aqui, né, Edgar? Obviamente que o Flamengo tem culpa, mas tem várias entidades, vários órgãos aí também que precisam se explicar melhor. E o que acontece também, Ed? Essa gestão do Flamengo agora, ela é atual, né? O Landim assumiu agora Sim. a presidência do Flamengo. Então, cadê o Bandeira de Melo, por exemplo, que era o ex-presidente do Flamengo, que era responsável, né, até então
por essas dependências. Ele também precisa se explicar, precisa apresentar documentos, né? Então o Flamengo precisa vir com mais transparência, explicar o que aconteceu, por que esse alojamento estava nessa situação. E aí o Fantástico exibiu uma reportagem, então, que mostrou que esse ar-condicionado, Edgar, que sofreu curto circuito e aí acabou ocasionando em todo esse incêndio, né, de grande proporção, ele já era operado na base da gambiarra, né, porque o ar-condicionado estava em um buraco ali que era maior, né, do que a estrutura do aparelho, estrutura da parede, e para colocar, para preencher esse espaço, eles colocaram o quê? Ali um pouco de madeira, né, um pouco de espuma, enfim, materiais que ajudaram aí na elevação aí desse incêndio. E as paredes, Edgar, do alojamento, elas são compostas ali de 2 placas de metal e entre elas também tem um material que é uma espuma de poliuretano. Esse mesmo material da Boate Kiss, né? Sim. Que também matou mais de 240 pessoas naquela tragédia na Boate Kiss. Então, é um material extremamente inflamável, porém, o Flamengo afirma que esse material usado entre as placas de metal das paredes do dormitório possui característica autoextinguível. Então, assim, são informações que acabam aí se contradizendo, né? Cada um acaba falando alguma coisa. Os sobreviventes vão dando aí também as primeiras declarações. Agora, o que acontece também, Edgar, não tinha saída de emergência, né? As janelas, elas possuíam ali algumas grades de metal que também dificultou a saída de alguns dos atletas. Os 3 que estão internados, Edgar, que é o Cauã, Emanuel, o Francisco, o Diogo e o Jonathan Ventura, eles saíram pelo quarto, por essa gradezinha, e tiveram a ajuda ali do monitor e de um vigia, né, que ajudaram a puxar essas grades para que eles pudessem passar. E aí tem outro ponto, este monitor também, ele estava em uma casa ao lado, né, e segundo o direito da criança e do adolescente, isso não poderia acontecer. Tem que ter pelo menos um monitor no local para cada 10 crianças ou adolescentes, também uma equipe ali noturna, acordada, né? Qualquer tipo de imprevisto, de necessidade, eles estarem ali de prontidão. Então, uma série de erros, uma série de equívocos que acabou ocasionando em toda essa tragédia. As imagens que a gente vê, né, Edgar, são muito tristes. Realmente o alojamento ficou completamente destruído, toda a estrutura, o teto, né, veio abaixo, para a gente ter um pouco da noção aí do que foi este incêndio. E as imagens que mostram perdão, os meninos saindo, você percebe que alguns deles saem até caminhando. Por quê? Porque a fumaça ela já estava tão forte que eles estavam um pouco desnorteados. Sim. Até, sem saber direito o que estava acontecendo, e certamente muitos deles acabaram morrendo, né? Já estavam ali com a fumaça inalada. Então foi muito triste acompanhar esse final de semana aí, alguns dos enterros, já a declaração dos familiares, né? Esses sonhos aí interrompidos, todo o futebol, né, nesse final de semana. A rodada do Carioca ela acabou sendo adiada, mas nos outros estados, né, todos respeitaram ali 1 minuto de silêncio, tivemos diversas homenagens, mas enfim, né, agora hoje, luta, Edgar, né? Tem aí uma reunião com o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Defesa Civil também, tem aí a equipe também do Flamengo que vai tentar entender melhor o que aconteceu, e aí quem sabe eles podem dar uma resposta, né? Vini, quando aconteceu essa tragédia, muitas outras pessoas disseram assim que em todos os clubes tem uma situação parecida. É verdade isso? Essa é a forma com que eles alojam esses atletas mirins que vêm de outras cidades, são confiados, né, pelos pais a cuidado do clube. É desse jeito mesmo? Sabe o que espanta mais, Paulinha? Porque assim, o Flamengo hoje é considerado, talvez ao lado do Palmeiras, um dos times de maior poder aquisitivo do Brasil.
né? Fizeram aí contratações milionárias, né? Teve um jogador que custou mais de 60 milhões de reais ao Flamengo. Então, como é que eles não dedicam pelo menos uma parte, pelo menos uma porcentagem Perfeito, desse valor para poder ter um carinho maior com essas mínimo, crianças? né? Tudo bem, seriam transferidos. Responsabilidade. Dizem, né, que seriam transferidos já na próxima semana, mas a tragédia ela não espera. Né? Quando tem que acontecer, acontece. Vamos girar? Fefito, vamos lá. Você tem novidades aí sobre a situação do apresentador Léo Dias, do SBT? Olha só, Léo Dias, meu amigo, antes de mais nada a gente já manda um beijo pra ele. É sempre importante frisar isso, porque eu não quero ser desse que toma proveito de momentos difíceis de colegas, assim. Falei com ele, inclusive, esse final de semana, tá super lá, firme e forte. O Léo Dias, gente, ele teve uma recaída na semana passada. Pra quem não sabe, o Léo Dias luta contra a adição, contra o vício em drogas, mais especificamente cocaína. Ele já tinha feito um tratamento, estava sóbrio, teve uma recaída, o que é normal, é parte do processo. Muita gente que sofre com a adição sabe que é uma batalha diária. O Léo, então, avisou nas redes sociais que se afastaria por um tempo do Fofocalizando, mas agora teve que tomar uma medida mais drástica. Para não correr o risco de sofrer mais uma recaída, ele resolveu mudar a sua rotina de uma maneira inesperada. Ele se mudou para São Paulo, ele não mora mais no Rio de Janeiro, fechou o apartamento dele com tudo dentro, se mudou para cá e não vai morar sozinho aqui. Ele vai morar na casa da Lívia Andrade, companheira dele do Fofocalizando, junto com ela e o marido dela, por tempo indeterminado. Léo me falou, inclusive, que veio com a roupa do corpo pra cá. Nem trouxe muita coisa. Ele veio totalmente desapegado e aberto a essa nova tentativa. Ele chegou a conversar com o pessoal da clínica, onde ele se tratava, para cogitar tomar mais uma injeção de ibogaína, que é a substância que ele tomava, que fazia de uma maneira muito mais rápida todo o tratamento e desintoxicação contra o vício, mas acharam melhor não fazê-lo por enquanto. O Léo deve voltar hoje ao ar no Fofocalizando. E olha só que curioso, o SBT decidiu reprisar hoje no Conexão Repórter a entrevista do Léo sobre o vício com um bônus, com trechos extras. Foram ouvir o Léo de novo para falar sobre o assunto. Então, ouvi novamente, são trechos novos. Vai ter trecho novo junto com os trechos antigos reprisados da entrevista. Então, novamente, a edição do Léo vai virar assunto do Conexão Repórter. Hoje, muito provavelmente, no Focalizando, o Léo e a Lívia devem falar sobre o assunto também. O Léo, aliás, a gente precisa dizer que tá sendo muito corajoso, né, Paulinha? Porque muito pouco famoso encara um problema desse de frente e fala tão abertamente sobre na TV. E eu fiquei muito impressionada com essa amizade com a Lívia, como a Lívia tá sendo uma pessoa importante, né? um braço forte mesmo. Eu acho que eles nem eram amigos antes, é uma amizade recente, uma pessoa que se propõe a dar um apoio desses, né? Assim, abrir a sua vida, a sua casa para receber um amigo e poder dar uma força. Uma grande prova de amizade. O Léo, inclusive, foi ao Twitter hoje cedo e publicou o seguinte: eu fico aqui pensando, eu tendo que dar satisfações ao público. Seria o tal preço da fama que eu disse que por muito tempo cobrava dos artistas? O jogo virou. Agora sou eu quem paga o preço da fama. Ele diz que os pais dele descobriram que a saída do Rio, inclusive, estava acontecendo agora pela internet, mas vai continuar trabalhando no jornal O Dia também, de onde é colunista. Então, assim, nosso beijo gigante aqui do Morning pro Léo Dias, e a gente sabe que ele vai vir muito em breve. Agora, inclusive, que ele tá em São Paulo, vai vir aqui divulgar a biografia da Anitta. Vamos voltar para a política. Assim como o MDB e PT, o PSDB perdeu espaço e influência no Congresso Nacional. Apesar da aproximação entre o governador de São Paulo, João Dória, com o presidente Jair Bolsonaro, a participação do partido no governo não é unanimidade. Em entrevista ao Estadão, o senador Tasso Gereissati, que liderou o movimento para que o PSDB desembarcasse da gestão de Michel Temer no ano passado, destacou que a única afinidade entre tucanos e bolsonaristas é na política econômica. Vamos ouvir o Caio agora a respeito. Quais foram os destaques dessa entrevista, Caio? E por que, na tua opinião, o PSDB se perdeu tanto desde aí a queda do Partido dos Trabalhadores? Não dá para saber qual é a cara mais que tem o PSDB, né? Eu acho que a população se tocou
a expressão é exatamente essa, de que a polarização PT e PSDB, ela era uma forçação de barra, né? Então, você vê, ele fala que a única afinidade na política econômica, a gente tem que sempre lembrar que o PSDB é o representante máximo da social-democracia aqui no Brasil. Inclusive está no nome do partido, né? Partido da Social-Democracia Brasileira. Isso quer dizer PSDB. O Paulo Guedes, por sua vez, o nosso super-ministro da Economia, ele é um liberal. Né? Tanto que ele disse no discurso de posse dele que nenhum país resiste a sucessivos governos social-democratas. Por quê? Porque a social-democracia se especializa numa redistribuição de renda e pressupõe um certo gigantismo estatal, certo? E de onde que vem essa receita, essa renda? Justamente de políticas mais liberais. Então você acumula capital, acumula caixa e depois redistribui ele, uma hora o dinheiro acaba. Deixa eu só colocar uma parte aí, já que você colocou dessa forma, mas é curioso pensar que a economia foi acertada e arrumada num governo do PSDB, tanto que é acreditado até hoje a questão da melhoria econômica ao Fernando Henrique Cardoso, né, no governo do PSDB. Por né? isso que se chama de neoliberalismo, é um liberalismo implantado pela metade por necessidade e não por convicção política, e que foi o que viabilizou, como você bem colocou, uma certa estabilidade. Mas de nada adianta isso se carga tributária continua subindo e se a expansão de gastos, que é o mal maior descrito pelo Paulo Guedes, fica completamente desenfreada, né? A social-democracia e todos esses projetos assistencialistas, essa visão de mundo e de governo, começa mais firme no governo do Fernando Henrique e depois é levado ao paroxismo do governo lulopetista, aí com um viés mais socialista e sindical. Para quem quiser conhecer a origem comum de PT e PSDB, eu recomendo a excelente série dos jovens cinegrafistas e documentaristas do Brasil Paralelo, chamado Teatro das Tesouras. Vale muito a pena ver, é dividido em capítulos conforme as eleições de 89, 94, 98 e por aí vai até 2014. Muito bom. Agora eu queria dar 2 destaques aqui para as falas do senador Tasso Gereissati. Ele diz o seguinte: estamos bastante afastados de visões de extrema-direita. Tem uma entrevista, inclusive, aqui na Jovem Pan, se não me engano, do João Dória, sobre o que seria extrema-direita, né? E mostra que, de fato, no PSDB, a régua ideológica é bastante desregulada. Vamos usar aquele método de definir pelo oposto, né? Se existe extrema-direita, óbvio que existe extrema-esquerda. E o que seria extrema-esquerda? Com certeza não é a esquerda festiva do PSOL. Vamos pensar, sei lá, na Venezuela do Maduro, né? Por essa régua, o que é uma extrema-direita? Seria, no caso, a ditadura, por exemplo, do Pinochet no Chile, nos 70 e 80. E os extremos políticos, Edgar, eles costumam ter um ponto de contato justamente no autoritarismo, na supressão das liberdades individuais e das liberdades coletivas. E pela visão nacionalista, né? Exatamente. O governo Bolsonaro, ele quer tirar protagonismo do Estado, quer reduzir carga tributária, quer fazer ajuste fiscal, quer deixar o Estado no essencial. É ridículo falar que um governo que tem aí na dupla de ataque Moro e Paulo Guedes é um governo de extrema direita. É muita imprecisão, se não desonestidade intelectual. E o outro ponto sobre política externa diz o seguinte, o senador Tasso Gereissati: o problema não é só a imagem externa arranhada. O país está sendo levado ao ridículo. É uma visão, inclusive, diferente da visão do Paulo Guedes, que é totalmente globalista. Olha, sinto muito, mas assim, a medida relevante do Ministério das Relações Exteriores foi justamente a liderança do Grupo de Lima, né, na condenação ao regime totalitário bolivariano do Nicolás Maduro, inclusive fazendo articulação política com grandes potências como Estados Unidos e Canadá. Agora, falar que o Paulo Guedes é globalista é uma confusão conceitual, Edgar, porque é o seguinte, uma coisa é globalização, entendido aí, sei lá, como um fenômeno de integração econômica, de capital humano e de mercados consumidores. Isso é globalização. Agora, globalismo é uma questão completamente diversa relacionado à soberania nacional, ou melhor, à relativização da soberania nacional em prol dos organismos multilaterais internacionais, tipo ONU, tipo União Europeia, esse tipo de coisa. Então, quando você é antiglobalista, significa que você coloca a realidade e a legislação nacionais acima do entendimento desses burocratas não eleitos. É simplesmente isso. Então, o que eu acho que é importante pontuar aqui é que essa visão de social-democracia
Então, vamos dizer assim, globalista, de redistribuição de uma riqueza de forma completamente artificial que onera o Estado, isso está fadado ao fracasso e o senador parece que não está fazendo uma boa análise da conjuntura global ou conjuntura nacional que a gente está passando. Agora 11 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Bora, seguindo aqui com o Morning Show. Como é que tá a nossa hashtag aí, Paulinha? Gente, tá Aí. aqui entre os assuntos mais comentados do Brasil. Aí, que maravilha! Não só porque faltou muita coisa nesse Grammy de Gar. De acordo com o nosso ouvinte, sim, mas porque os assuntos estão quentes hoje, todo mundo quer opinar aqui na hashtag no Grammy faltou. Vamos conferir de alguns ouvintes aqui os tweets que eu separei pra vocês. Bruno, você vai de qual? Jaderson Firmino, Eugênio, postou aqui pra gente na hashtag no Grammy faltou alguém que toque mais que a Alicia Keys. Com 2 pianos, não é difícil competir com essa mulher, né? Ela dominou ali. Realmente Incrível. é Que uma mulher, hein? artista incrível. Foi a apresentadora, inclusive, do Grammy, né? Tem um carisma incrível. Achei que ela e a Janelle Monáe arrasaram, que a Janelle Monáe também foi incrível. É, indefectível. Edgar, que palavra difícil. Maju Santana aqui. Bom dia! Rihanna rendendo memes e beleza. Realmente, Rihanna, Beyoncé também não esteve, Demi Lovato, Selena Gomez, os nossos ouvintes lembraram aí Madonna. de todas as... Madonna, nossa, a diva máxima, que não estiveram no Grammy. E tem o René aqui, hashtag no Grammy faltou a Anitta perguntar, vocês pensaram que eu não ia rebolar a minha bunda hoje, né? E aí, rolar o pancadão e a Anitta dar um show ali no Grammy Internacional. Será que isso um dia acontece, Edgar? Será? Pode ser, pela trajetória que ela vem Tá mirando nisso, né? traçando. A menina não tá de bobeira, não. Veremos. Continuem aí participando. Hashtag no Grammy faltou. Estamos nos assuntos mais comentados do Brasil nessa manhã. Boa, ô da pena, achei que você ia falar o João Secada. João Secada. O João Secada O João também, Secada, que não... Faltou? Falta o olhar um pouco mais fundo aí desses produtores, hein? Vamos seguir aqui. Fechou, Paulinha? Fechou aqui a nossa hashtag. Continuem participando. Vamos lá. Mais de 2 semanas se passaram desde o rompimento da barragem da Vale, no Córrego do Feijão, em Brumadinho, e mais de 160 pessoas continuam desaparecidas. A avalanche de lama levou embora famílias e sonhos. Os que ficaram enfrentam agora a busca por indenizações, já que a perda humana é irrecuperável. E apesar do incidente ter ocorrido há mais de 2 semanas, a tragédia continua a causar efeitos. Vini, como é que está a situação nesse momento em Minas Gerais? Quer dizer, ainda são 160 pessoas desaparecidas ainda, mas já sem esperança de serem encontradas né, com vida, né, Vini? Nessa altura não, né, Edgar? Então, 160 pessoas desaparecidas, 165 mortos, né? Então, a gente vai passar aí dos 300 mortos nessa tragédia lá de Brumadinho. Agora as buscas, né? O trabalho de buscas vai mudar um pouquinho, né, Edgar? Porque essas 160 pessoas que estão desaparecidas, já como eles não conseguiram até agora localizar, eles vão começar a utilizar algumas máquinas um pouco mais pesadas, né? Para poder escavar ali regiões um pouco mais profundas, né? E como agora o solo tem ficado um pouco mais seco, vai facilitar um pouco para que a equipe de buscas aí faça esse tipo de trabalho. Agora os efeitos ambientais principalmente também, né, Edgar, continuam, a lama de rejeitos continua descendo ali o rio Paraopeba, e lá em Curvelo, que fica a 300 quilômetros, Edgar, de Brumadinho, as pessoas já estão percebendo a cor do rio bem diferente, né? Tudo bem, teve chuvas nesses dias, mas principalmente os moradores da região ali que costumam né, todo dia passar ali pelo local, dizem que a cor do rio não fica daquele jeito mesmo com as chuvas, né? É uma informação que nenhum órgão ambiental ainda de Minas Gerais confirma, mas já era esperado que isso fosse acontecer, né, Edgar? Na semana passada, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, se afastou temporariamente do cargo para voltar à Câmara dos Deputados.
junto com Eduardo Bolsonaro, ele reapresentou um texto que tenta derrubar a resolução da ANAC, que limita pessoas autorizadas a embarcar em aviões das Forças Armadas. O objetivo, né, do decreto legislativo é justamente flexibilizar o porte. Na verdade, das Forças Armadas não, embarcar em aviões armadas as pessoas, né? Corrigindo aqui. Vamos lá, o que você acha dessa medida, Caio? É bom, você vê com bons olhos isso? O uso de armas por pessoas autorizadas aumenta ou diminui, na tua opinião, a segurança, né, a bordo de aeronaves? Então aqui é importante fazer um preâmbulo, né? O ouvinte sabe que eu sou favorável, né, às regras de flexibilização de posse de armas, e eu sou contra a cultura do desarmamento, né? Na minha visão, analisando aí os dados nacionais e internacionais, a gente tem uma comprovação de que mais armas não significam mais mortes, pelo contrário, né? Desde a vigência do Estatuto do Desarmamento, a gente vive uma epidemia de violência, com mais de 63 mil mortes violentas por ano, e dessas 43 mil por arma de fogo, colocando o Brasil em primeiro lugar no número de mortes por revólveres e armas, né? Esses são dados da Pesquisa Global por Mortalidade por Armas de Fogo. Porque isso obviamente, o desarmamento não desarma justamente o bandido. Mas feito esse parênteses, vamos focar aí no decreto legislativo. Na verdade, o Onyx ele foi exonerado para fazer pedido de desarquivamento de uma série de projetos da sua autoria. São 108 no total. Um deles é esse relacionado ao porte de armas em voo, cujo objetivo, na verdade, é derrubar uma resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que determina que, abre aspas, só podem entrar armados em aeronaves os agentes públicos que comprovem estar realizando escolta de autoridades, testemunhas e passageiros em custódia. Diz o Onyx, abrindo aspas agora para o ministro, agora o deputado, daqui a pouco o ministro de novo. A portaria da ANAC retira um mecanismo de segurança importante para a aviação civil, que é o policial armado dentro do avião. Ele é treinado e preparado para isso. Bom, o que eu fui buscar, falando aí de direito comparado, o que seria a regulamentação equivalente nos Estados Unidos, que é um país em que, o direito ao porte de armas está inscrito na própria Constituição, na segunda emenda, né, uma garantia constitucional contra a tirania de um eventual governo opressor. Então lá isso é levado muito, muito a sério. Quem regula isso é o TSA, que é o Transport Security Administration, que é o órgão da estrutura federal subordinado ao Departamento da Homeland Security, né? E lá eles têm uma regulação sobre o que se chama de Open Carry, que é, na verdade, uma abreviação para falar do ato de você abertamente portar uma arma em público, certo? Para voar armado, a lei federal americana, que é muito mais flexível que a nossa, ela exige que o profissional de segurança pública preencha todos os seguintes pré-requisitos. Então tem emprego público em agência ou órgão governamental, os juramentos que a pessoa tem que fazer, autorização para porte relacionado à missão ou atividade específica, certo? Então você tem que ter um job description bem claro de por que você está portando a arma no avião. E você precisa ser graduado num curso de treinamento para voar armado, do próprio TSA. Além disso, tem um outro fator que é o seguinte: o agente ele precisa comprovar a necessidade operacional, estou falando isso aqui em tradução livre, né, para ter a arma pronta e acessível durante o período de viagem. Isso vai do check-in até a hora que ele pega a sua bagagem, e isso é determinado pela sua própria agência ou órgão governamental. Fora isso, a regulação ainda estabelece 9 critérios objetivos que condicionam essa necessidade operacional. Por exemplo, o agente público ele precisa estar pronto e armado para o serviço ao desembarcar por uma determinação oficial, ou ele está em missão de proteção ou operação de vigilância, incluindo custódia de prisioneiro. Qual que é o ponto aqui? Mesmo nos Estados Unidos, né, que tem essa legislação mais flexível, que não tem essa cultura desarmamentista, é extremamente rigoroso o controle de armas em avião, porque qualquer disparo coloca em risco a vida de muitas pessoas. Né? Precisa ver como essa regulação vai se dar aqui, né, caso isso... Exatamente, se você perguntar a minha opinião, eu não acho que isso é uma questão tão importante, até porque a gente teve pouquíssimos casos, se é que houve algum, em que ter um policial armado sem um objetivo específico fez falta. Não é o caso,
né? Então, eu acho que, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mesmo diante de uma mentalidade aí pró-flexibilização das armas, a gente tem que analisar as coisas casuisticamente, e esse decreto legislativo não me parece uma política que tem que ser, inclusive, priorizada num começo de mandato em que você tem um grande capital político. Vamos lá, Fefito quer fazer uma correçãozinha aí, né? quero Antes fazer da uma gente ir pro break correçãozinha. aqui, Fefito. A gente falou agora há pouco sobre o Conexão Repórter, queria ao ar agora no SBT, mas o Ricardo Feltrin, colunista do UOL, acabou de publicar que o SBT voltou atrás e desistiu de reprisar o Conexão Repórter com o Léo Dias. A emissora então optou por exibir um vídeo do Léo contando sobre seu momento específico no Fofocalizando de hoje. Ele ainda se afasta por alguns dias do programa. O SBT voltou atrás, então não quer capitalizar no vício do Léo Dias com esse programa do Cabrini. É Legal. só isso, só um aviso. Beleza, quem é que tá aí pra dar a hora certa? Só Aproveita da pena, vai. uma dica pro Fefito, não é uma correção, é uma atualização. É uma atualização, Desmereça o seu trabalho porque você tinha a informação correta. Acho que fui eu que induzi. Foi A mal. culpa é do Edgar, tá Foi vendo? culpa minha da Prestem pena. atenção. Porque o cara manda bem. Sim, sempre. Obrigado, da pena. 18 horário de Brasília, velho. Jovem Pan Morning Show. Reta final do Morning dessa segunda-feira, estamos começando a semana. Vamos falar aqui, Paulinha, tem gente já esperançoso aí com relação, quem gosta, né, do filme Roma, ficou meio esperançoso porque o BAFTA dá aquela... Esquentadinha, Dá mais aquela um esquentada e é um indicativo ali do que pode acontecer no Oscar também, assim como o Globo de Ouro, né? Isso, tem vários prêmios, né? E o BAFTA é o Oscar britânico e é mais um indicativo, traz mais força para esse ou aquele filme que consegue um grande número de vitórias. E Roma, no caso, o filme do Alfonso Cuarón, disponível na Netflix, venceu não só com o melhor filme, Edgar, mas também com o melhor filme em língua não inglesa, né, língua estrangeira, a melhor diretora e melhor direção de fotografia. Aliás, que lá é melhor filme em inglês e melhor filme estrangeiro. São 3 melhores filmes. Mas ganhou em 2, né? 2 dos mais importantes prêmios da noite. E o Cuarón como diretor e também como diretor de fotografia. Então, muito premiado e cada vez ganhando mais corpo para quem sabe no Oscar levar não só a categoria de melhor filme estrangeiro, como a categoria de melhor filme. Já tem muita gente que acha que Roma vai ganhar o Oscar de melhor filme e o Cuarón de melhor diretor. Aí a gente teve também, dando uma aceleradinha aí, uma esquentadinha nos prêmios, o filme A Favorita já está disponível aqui no Brasil para você assistir, do Yorgos Lanthimos, que levou as categorias de atuação, né? Melhor atriz para Olivia Colman e também melhor atriz coadjuvante para Rachel Weisz, também levando melhor maquiagem e penteado, melhor design de produção, melhor filme britânico, melhor roteiro original e melhor figurino. Então foi a vez de A Favorita ganhar aí um plus, um filme que tava correndo bem por fora até agora. Fiquei chocado que ela venceu a Glenn Close, que é a grande favorita em todas as categorias. Tô achando que a Glenn Close pode sofrer uma zebra no Oscar. Eu torço muito pela Olivia Colman. Podem me julgar, mas ela tá muito incrível nesse filme e eu vou apostar nela pra noite do Oscar. A gente teve também aí mais um filme que certeza que leva o Oscar, Homem-Aranha no Aranhaverso, melhor animação. Esse aí, gente, também é figurinha carimbada para o Oscar. Se você quiser conferir outros vencedores do BAFTA, corre lá pro meu blog, jp.com.br/Paula Carvalho. Por lá também, Edgar, os vencedores do Grammy Awards. Isso, queria falar um pouco mais com você sobre o Grammy 2019. Boas novidades entre os vencedores aí, você considera isso também ou não? Eu considero. Teve uma jovem artista que ganhou o melhor álbum de Rhythm and Blues, aquela menina Her, que eu não conhecia, hein? E eu acho legal isso do Grammy, porque às vezes a gente não tá em conexão com esses jovens artistas que aparecem, e eu achei ela incrível. É incrível, né? incrível. E a gente teve mesmo. também algumas quebras de coisas que, enfim, nunca tinham acontecido antes na história do Grammy. Então a gente teve, por exemplo, o Childish Gambino com This Is America, sendo o primeiro rap da história a vencer na categoria gravação do ano, né? Então é curioso, é um videoclipe que fez muito barulho quando saiu, que faz uma crítica especialmente ao racismo e ao racismo nos tempos modernos. Então realmente foi muito impactante e ganhou aí um rap pela primeira vez como gravação do ano. A gente teve também a Cardi B levando melhor álbum de rap. Foi a primeira vez que uma mulher venceu nessa categoria, Edgar. Então, uma outra coisa diferente que aconteceu ali no Grammy. E o Grammy, ele teve coisas muito legais. Por exemplo, a entrada do squad feminino Lady Gaga
Gaga, Jennifer Lopez, Jada Pinkett Smith e Michelle Obama. Então entrou esse squad de mulheres ali, foi muito impactante. A Michelle Obama falando da importância da música na vida dela. Ela disse: a música sempre me ajudou a contar a minha história. Teve gente que sentiu falta da Rihanna, da Beyoncé, enfim, que são muitas divas, não dá pra contemplar todas. Mas também o Grammy decidiu enaltecer quem? Duas divas incríveis da música, Dolly Parton e Diana Ross. Todas com mais de 70 anos, Edgar, dando show ali. Foi legal, foi isso muito porque interessante. é muito americano, country. A Dolly Parton é um emblema da música country americana e já transcorreu tantas gerações, né, que você vê essas meninas mais novas que são influenciadas, como Miley Cyrus. Ela é sobrinha da Dolly Parton. Então, são influenciadas pelo estilo musical e usam desse estilo musical para fazer uma música pop. Foi bacana ali. Pra cultura americana, é um prato cheio. E o interessante, você falou de música country, é que a Casey Musgraves ganhou com Golden Hour o álbum do ano, o melhor álbum do ano. Nem ela acreditou quando ela ganhou, subiu ao palco ali emocionada e foi muito, muito, muito aplaudida. A verdade é que as mulheres deram show esse ano. Se no ano passado havia uma reclamação a respeito disso, esse ano, das 8 categorias que escolhem álbuns do ano, 5 das 8 foram vencidas por mulheres, Edgar. Então, realmente, muitas minas poderosas ali no Grammy. E aquela caneladinha do Drake, hein? Cortaram o cara, porque ele falou, olha, você não precisa legitimar a tua história, pelo que eu me lembro do discurso dele ali, mas ia meio que assim, você não precisa disso aqui, ó. O importante é você que tá aí do outro lado, vendo, você que vai ao show, você que suporta a minha carreira, não é? Você sabe que o Drake, o Kendrick Lamar e o Childish Gambino se recusaram a se apresentar ali no Grammy. Foi uma matéria que ocorreu junto com a premiação ali pela CNN. E parece que um pouco ressentidos, assim, do quanto o prêmio valoriza ou não esses artistas de rap, que são gigantes, né, na cultura lá dos Estados Unidos, que realmente lotam os shows, ganham muita grana e que acabam negligenciados ali na premiação por artistas pop, enfim. Eles estavam ali com uma dorzinha de cotovelo. O Drake até saiu ali dos fundos. Não saiu nem do público. Meio tipo, oi, eu vou pegar aqui esse prêmio sim e ainda vou falar umas coisinhas pra vocês. Vou falar umas verdades. Cortaram, mas... Fez o Kanye. Deu tudo certo. E aí, só pra fechar, as roupas que mais chamaram a atenção rapidinho, porque a gente teve a Cardi B parando o red carpet com um vestido ali, um Thierry Mugler. Pra você que não entende de moda assim como eu, fui procurar na internet. E era um vestido tipo histórico, vintage. Então, na verdade, ela tava super referência da moda e a gente tava super não entendendo nada. E tivemos aquela Joy Villa, que ninguém sabe quem é, mas com seu belo vestido, apoiando o muro de Trump, Edgar. Se os artistas latinos chegaram lá e disseram que é mais importante construir pontes do que muros, essa menina aqui, a Joy Villa, tradicionalmente faz isso no tapete vermelho e tava com um vestido que representava um muro escrito "Construa um muro", Edgar. Basicamente isso. Todo ano ela quer chamar a atenção do jeito errado. Vamos ficar por aqui, então. Acabou o nosso tempo, infelizmente, temos que terminar este programinha de rádio. Vamos, a Paulinha vai anunciar o vencedor aí, vai entrar em contato com... Eu vou escolher aqui e vou falar no Twitter. Boa, Paulinha. É isso, a gente fica por aqui, amanhã tem mais na programação da Jovem Pan. Por enquanto, é só. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência, hein? Tchau, amanhã às 10 a gente volta.